A gente vai para o noticiário econômico, 10 horas 21 minutos. O IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial, subiu em junho e atingiu 0,69%. Os dados foram divulgados hoje, agorinha, pelo IBGE. O índice apresentou alta de 0,1% em relação ao resultado de maio, que registrou 0,59%. No ano, o indicador acumula uma alta de 5,65% e nos últimos 12 meses de 12,04%. Segundo o IBGE, o setor de transporte foi quem ajudou a impulsionar para cima esse índice. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Economia da USP, Simão Silber. Professor, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Professor, queria que o senhor fizesse uma análise em um primeiro momento sobre esse resultado. O que é que ele significa no todo? É algo que está dentro desse pacote com o qual nós estamos tendo de lidar? É pior? É melhor? Pensando aí em perspectiva para o que está por vir para o segundo semestre, professor? Olha, no momento atual, o resultado é muito ruim. Do ponto de vista da população, né, que vê seu poder de compra corroído por uma inflação que nos últimos 12 meses correu em 12%, foi o número que o IBGE acabou de divulgar, foi 0,70% de aumento com relação ao mês anterior de maio, né? Portanto, isso indica, do ponto de vista da sociedade, né, que ela ficou mais longe de uma cesta de consumo que ela gostaria de ter acesso. Do ponto de vista político, é mais um problema para o governo atual, que, por enquanto, ainda não conseguiu controlar essa inflação, que é muito generalizada. Foi comentado aqui no início desse tópico econômico, né, que houve uma concentração muito forte em um ou dois setores, mas ele é muito generalizado. Todos os segmentos, vestuário, transporte, saúde, todos esses itens que compõem, são os grupos que compõem o IPCA do IBGE, eles tiveram um aumento significativo nesse mês de junho, né? O que significa que a remarcação de preço, inflação nada mais é do que isso, né? Ela é muito generalizada, ela está no setor de alimentos, então o alimento ficou mais caro para a população nos últimos 12 meses em 2 dígitos, ninguém teve aumento de salário de 2 dígitos, portanto, a cesta de consumo de alimentos ficou mais escassa, ficou mais cara. Isso vale também para transporte, porque aumentou o combustível. Agora, o grande vilão que eu quero destacar é no plano de saúde. Ele sozinho, o reajuste que foi feito, ele representa 10% do aumento do IPCA 15 do mês de junho, é a maior contribuição. Ou seja, muita gente está saindo dos planos de saúde porque também não tem condição de pagar. Então, aquela cesta típica do consumidor brasileiro que o IBGE identificou, ela está ficando cada vez mais mirrada para o cidadão brasileiro. E vejamos, isso não vem só de agora, né? Já nos últimos anos, o padrão de consumo do brasileiro ele está piorando. Sim. E hoje a gente pode dizer que, do ponto de vista de segurança alimentar, nós temos mais de 60 milhões de pessoas que não conseguem fazer todas as refeições de um dia. Professor, a nossa analista de economia, Priscila Asbeck, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Oi, Priscila, bom dia de novo. Bom dia de novo, Colombo. Bom dia, professor. Obrigada pela entrevista. Queria aproveitar do teu conhecimento, né, professor, para a gente fazer uma leitura um pouco mais aprofundada de cenário, né? Tem várias coisas importantes aí sobre esse especial. O senhor falou dos planos de saúde, né? Mas queria trazer um outro ponto dessa dinâmica, que é a questão dos juros, né? Então, a inflação continua muito elevada, acima de 2 dígitos, e aí, então, o Banco Central tem que ser agressivo com juros e todas as outras conversas sobre o Banco Central, ata, previsões para inflação,
inflação, metas, todas apontam para um Banco Central mais agressivo com juros. Nessa dinâmica tem uma discussão muito forte entre os economistas se o Banco Central deveria estar subindo juros nessa velocidade, nessa magnitude ou não, já que dessa vez os juros eles não estão surtindo o mesmo efeito que já surtiram em outras crises, porque é uma crise completamente diferente das outras. Queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Olha, infelizmente, os bancos centrais, eu não vou ficar analisando exclusivamente o caso brasileiro, pode olhar o Fed nos Estados Unidos, eles estão aumentando os juros, que é o único instrumental que eles têm. É óbvio que o mais adequado seria aumentar a oferta, mas aí precisaria combinar com os russos, tá certo? Por causa da guerra da Ucrânia, né? Que está aumentando o preço dos grãos e o preço dos combustíveis. Então, isso é tipicamente um choque de oferta que se deveria combater com aumento de oferta, mas, dadas as condições políticas atuais no mundo, né, isso não se mostra possível, da mesma forma que na época do Volcker, em 1979, como presidente do Fed, numa situação semelhante com o aumento do preço do petróleo, ele aumentou juros para a estratosfera, vocês podem imaginar. Em 1979, ele pegar a taxa básica de juros e elevar para 20% ao ano nos Estados Unidos. Tá? Então, o Banco Central ele vai ter que manter uma política bem agressiva de juros, que é o único instrumental que ele tem, né? E isso vai trazer recessão, e com a recessão, aí nós vamos ter uma queda da inflação que vai ser moderada, porque o choque é de oferta, o problema não é de demanda. Professor, a gente estava noticiando agora há pouquinho com a nossa correspondente na Europa, né, o agravamento da crise energética por lá, com a decisão da Rússia, por meio da Gazprom, de diminuir a oferta de gás, por exemplo, para a Alemanha, que é a grande economia europeia, né, e para diversos outros países, seja para consumo individual, seja para consumo industrial, né? Diante de todo o cenário que nós já temos, não é? Que é internacional, tem as nossas questões aqui particulares também que contribuem para uma inflação mais alta, para uma taxa de juros mais alta. Para onde é que as coisas estão caminhando, professor? É possível enxergar para além desse cenário meio conturbado que a gente vê num primeiro momento? Sim, e isso já está ocorrendo. Porque o que a Europa está fazendo, a Alemanha em particular, está diversificando as suas fontes de suprimento. A Europa sempre teve uma preocupação, né, ao comprar o gás natural da Rússia e da Ucrânia, de ter uma matriz energética mais limpa. O que a União Europeia vai fazer agora vai sujar, vamos chamar assim, do ponto de vista de impactos ambientais, a sua matriz energética, comprando, por exemplo, o xisto bituminoso, né, o petróleo e o gás derivado do xisto bituminoso dos Estados Unidos, que tem um impacto ambiental deletério e inadequado. Mas vai ser a solução de curto prazo, e a Europa já anunciou que até 2030 eles se libertam com fontes alternativas do fornecimento da Rússia particularmente. Muito bem, a gente conversou aqui com o professor de Economia da USP, Simão Silber. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Um bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Muito obrigado.